Bom dia, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Vamos aqui para mais uma aula de ciências, tá? Queria lembrar que ciência precisa não ficar muito confuso, ficar tranquilo, porque nós temos a parte de química, com a Ana Luísa, que está trabalhando a apostila, e eu vou trabalhar na parte de biologia, que nós vamos adiantando um pouquinho dos nossos conteúdos do terceiro e quarto bimestre. Depois que a gente vai adiantando. E na última aula eu falei sobre evolução. A gente vai dar sequência, que eu vou falar um pouquinho mais alguns detalhes para vocês, tá? Coloquei lá também um slide na última aula para vocês acompanharem. Então preste atenção nessa explicação porque vai ajudar você a fazer os exercícios que está lá em atividade. Esses valendo um ponto, beleza, nono ano? Vamos lá então, muita atenção comigo e concentrem. Evolução, galera. Evolução, como eu falei para vocês, é o seguinte. A partir de um determinado momento, começou a perceber que as espécies evoluíam. Como é que foi possível perceber isso? Através do estudo de fósseis, através das observações morfofisiológicas dos animais, a sua forma, a sua função, percebeu que existia um elo de ligação entre espécies diferentes e que essas espécies evoluíam. Lembra que a ideia antes era o criacionismo, onde um criador teria feito todas as espécies fixas e imutáveis. Essa ideia começou a ficar para trás. E a ideia que nós aceitamos hoje é a evolucionista, a evolução, né? Onde crer que as espécies evoluem. Todos nós viemos de um ancestral em comum e isso durante bilhões de anos foi ocorrendo evoluções de animais, vegetais e micro-organismos. O primeiro a explicar a evolução foi Lamarck. Lembra dele? O Lamarck ele usou duas ideias. A primeira ideia, lei do uso e desuso. Se um animal usasse muito um órgão, esse órgão evoluía. Se ele usasse pouco, esse órgão ia atrofiar. Exemplo, vamos lá? A girafa utilizou muito o pescoço, esse pescoço ficou alongado. Então ele evoluiu aquele órgão. Peixes que vivem em regiões sem luz, regiões afóticas, não usaram seus olhos, o órgão atrofiou. O próprio ser humano, nós temos o apêndice, que está no final do intestino grosso, que é um órgão vestigial, que ele não tem mais função específica. Então eu queria lembrar vocês do seguinte, pessoal, olha só para vocês terem uma ideia aqui bem interessante disso. Lamarck propôs a lei do uso e desuso. Se o animal usasse muito órgão, ele evoluía. Se o animal não usasse, ele atrofiava, tá legal? E para complementar essa lei, ele fez uma segunda lei. A lei dos caracteres adquiridos. Lei das características adquiridas. Como assim? Aquela característica que foi mudada, aquele órgão que evoluiu ou que atrofiou, ele vai ser passado aos seus descendentes. Então, aquela girafinha começou a alongar o seu pescoço, foi reproduzindo e passou isso para os seus descendentes. Só que teve um experimento de um cientista inglês chamado Weismann, esse nome não é tão importante, não, mas é importante saber o experimento, que ele cortou a cauda de ratos durante 20 gerações. Ele foi cortando a cauda de ratos. E na 21ª, o rato nasceu com cauda normal. Isso derrubou as ideias de Lamarck, porque pela lei do uso e desuso, esse rato deveria nascer essa geração sem cauda, porque ele foi tirando a cauda. Então essa ideia de Lamarck, apesar de ser importante, porque traz de evolução, ficou um pouquinho para trás. Até chegar um naturalista inglês chamado Charles Darwin. O Darwin, pessoal, que é o nome mais importante dentro da evolução, ele disse o seguinte, ele mudou um pouco as ideias de Lamarck com o pensamento que nós aceitamos até hoje. O pensamento da seleção natural. O que é isso? O ambiente seleciona a espécie mais adaptada. Olha que interessante, essa aqui é sensacional, gente. Para Lamarck, para Darwin, seguinte, existia ao mesmo tempo no ambiente girafas do pescoço longo e girafas do pescoço curto. Eu vou pegar as duas girafinhas aí. Espera um minutinho aqui, ó. Vou pegar duas girafinhas aqui para vocês terem uma ideia, ó. Existia ao mesmo tempo no ambiente. Voltei aqui, ó. Voltei. Girafas do pescoço longo e girafinhas do pescoço curto. Vivendo no ambiente. Ambiente com árvores altas. O ambiente seleciona a espécie mais adaptada. Quem estava mais adaptado? As girafas com o pescoço longo. Elas comiam mais, ficavam mais fortes reproduzindo. As girafas do pescoço curto começaram a ser
extintas porque foram ficando fracas, não foram reproduzindo. E aí a prevalência foi das girafas do pescoço longo. Então o que nós aceitamos hoje em termos de evolução é a seleção natural. O ambiente seleciona a espécie mais adaptada. E hoje, a ideia nossa principal é o neodarwinismo. O que é neodarwinismo? Neodarwinismo? O que é isso? New, novo. Novo darwinismo. Esse darwinismo coloca a seleção natural, a ideia de Darwin, com a ideia da genética. Esse darwinismo explica um detalhezinho que Darwin deixou para trás. Qual detalhezinho? Como que os seres vivos modificam? Como é que eu tenho uma girafa do pescoço longo e uma girafa do pescoço curto? Da seguinte maneira, pessoal. A mutação que ocorre no DNA, na genética do ser vivo. A mutação é aleatória. Ocorre nas espécies aleatoriamente, ao acaso. E aí, se essa mutação for favorável para aquele ambiente, ocorrerá uma seleção natural daquela espécie. Se for desfavorável, aquela espécie será extinta. Então, para vocês entenderem, o neodarwinismo ele é a junção da seleção natural de Darwin com a genética de Mendel. Então, explica, as espécies são diferentes, se modificam pelas mutações genéticas. E o ambiente seleciona a espécie mais adaptada. Um grande abraço para vocês, muita saudade de estar aí conversando com a turma e façam um exercício que está no mural nas atividades. Grande abraço!